Olá, hoje é dia 11 de novembro e vou falar hoje sobre esse livro aqui, escrito pela doutora Elizabeth Newman, Espiral do Silêncio, Opinião Pública, o Nosso Tecido Social. Poderia ser rede social, poderia ser malha social, mas nós vamos falar sobre uma teoria de comunicação. Essa teoria do silêncio ela foi criada pela cientista alemã Elizabeth Newman. Ela percebeu que a opinião pública é o nosso tecido social, é uma força tangível, é uma força palpável que é controlada pela família, pelas amizades, pelas autoridades, pelo relacionamento, o relacionamento afetivo e também pela comunicação entre as pessoas. Então, hoje as redes sociais são a nossa malha social, nosso tecido. Através delas nós nos relacionamos, nós trocamos ideias, trocamos informações, curtimos, compartilhamos e comentamos os assuntos. Então, as nossas decisões, né, são uma espécie de sexto sentido que nos faz avaliar a tendência geral de qualquer tema. É uma relação profunda que nos liga, formando uma malha, que é o tecido social, que a gente chama, e essa teoria é usada para formar a opinião das pessoas sobre as formas de poder político, econômico, oferecendo posições ideológicas, entre aspas, autorizadas, tornando a recepção seletiva e difícil e condicionando as mudanças de opiniões. Nós vamos chegar então. Assim como nos meios de comunicação social, que tendem a mostrar as opiniões dominantes, mas na verdade eles publicam uma opinião pública e silenciando a opinião das pessoas. Eles são os manipuladores de opinião, na verdade. É o que faz a Folha de São Paulo, o UOL, o Globo. Eles fazem isso aí. Eles, sem um contraponto da outra parte, eles acusam o outro lado, eles dizem alguma coisa ou publicam fake news e depois a pessoa que foi prejudicada tem que correr atrás para se justificar uma coisa que ela nem tem conhecimento. É o que fez o Intercept Brasil, aquele, que acusou autoridades, pessoas de coisas que eles roubaram dados e depois as pessoas correram atrás para se explicar, mas eles não revelaram a fonte e eles roubaram as informações. Isso é uma maneira gramscista, suja de fazer comunicação. Então, segundo essa autora aqui, Newman, há três mecanismos pelas quais a teoria da influência da mídia sobre o público ocorre. Então, ocorre, por exemplo, por acumulação, que é o excesso de exposição de determinados assuntos em 24 horas. Ficam repetindo, repetindo, repetindo aquela mesma notícia. Depois tem a consonância ou semelhança, que significa as notícias produzidas e veiculadas, né? Sempre a mesma notícia. E depois a onipresença da notícia, que é a notícia presente em todo o país. Publica lá no Acre, em Brasília, no Rio Grande do Sul, no Piauí, e a mesma notícia vão repetindo também em todo o território nacional. É uma notícia onipresente. Então, esses mecanismos é que fazem com que a notícia se espalhe pelo Brasil e às vezes uma notícia que não é verdadeira e repetida 1000 vezes acaba virando uma verdade, falsa verdade. Então, essa teoria, espiral do silêncio, o exemplo que se pode dar é que em 2013, em São Paulo, tinha o Instituto Royal, que eles faziam experiência ou tratavam aqueles cachorrinhos da raça Beagle. Então, uns ativistas foram lá e pegaram, resgataram todos os animais, porque disseram, alegaram que os animais estavam sendo maltratados, não sei o quê. E por mais que a mídia se esforçasse, a Rede Globo, tentasse mostrar que não havia nenhuma irregularidade com o Instituto, que não, os animais eram bem tratados, não conseguiram mudar a opinião pública de jeito nenhum. Os telespectadores já tinham uma opinião formada, porque as pessoas, uma quantidade significativa de pessoas, elas são contra o uso de animais para experiências, para testes. Então, a partir disso aí, ninguém muda a opinião das pessoas. Então, nota-se que há um limite e pode também haver um abismo entre a repetição da notícia nas mídias e a relação das pessoas. Às vezes a população não aceita aquelas notícias.
Então, não adianta afirmar que o cidadão não é ladrão, que o cidadão é inocente, que o cidadão é honesto, se a população está pensando diferente ou tem outra informação, e há provas, há evidências. Então, o povo sente na pele essas experiências, essas evidências, e não se convence. Às vezes não adianta a mídia bater, 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 porque não vai convencer. A mídia tenta fazer a cabeça das pessoas também através de filme, de novelas, de notícias, de fake news, reportagens que retratam assuntos muito polêmicos, fazendo com que cada opinião lá tenha a sua seu peso, a sua prevalência. E a esquerda gramscista sempre usou no Brasil esse tipo de artifício para manipular a opinião pública contra o governo Bolsonaro, por exemplo. Eles publicaram notícias fake news sobre queimadas na Amazônia para culpar o governo, culpar o presidente. Houve aquele derramamento de óleo lá no Nordeste para desmoralizar e culpar o governo. É, acusações diversas. A reforma da Previdência e os projetos do Bolsonaro sempre foram criticados, muito criticados, né? E não davam o contraponto, não davam oportunidade para que a pessoa se justificasse ou comprovasse que aquilo ali é mentira. Então, agora nós vamos para a parte que interessa. O bom disso tudo é que também podemos usar essa cortina do silêncio ao nosso favor. Ela é como uma faca de dois gumes. A gente pode usar isso ao nosso favor também, porque vivemos numa guerra digital. Então, por isso, nós podemos, de alguma forma, escrever ou fazer algo que não devemos fazer. Por exemplo, não podemos de forma alguma escrever, verbalizar, formular qualquer coisa a respeito desse rato desgraçado comunista, esse corrupto que saiu do cárcere no dia 7, porque senão o algoritmo das redes sociais, que foi mudado, se a gente escrever aquelas 4 letras que correspondem aos apelidos comuns que tem esse verme comunista, a relevância da postagem aumenta consideravelmente por causa disso, e as pessoas estão se aproveitando disso para terem seus likes, para ganharem patrocínios, para monetizarem os seus canais. Muita gente está usando disso e é um prato cheio para a imprensa marrom as notícias desse maluco, desse psicopata que anda discursando e incentivando a guerra civil, está incitando as massas para a violência. Então, portanto, nós não devemos, de jeito nenhum, não escrever, não devemos falar, não devemos criar títulos, postar fotos, vídeos, não comentar, não compartilhar nada, não curtir nada sobre esse lixo. E esse maldito carniça, eu não vou, nunca mais devemos pronunciar esse nome, nem esse partido infame, que foi solto por aquele tribunal nefasto, aquele tribunal que está lá a serviço do crime. Não podemos, como eles não puderam inocentá-lo, aí então mudaram a legislação, que é para soltá-lo, e agora, certamente, logo, logo, eles vão descriminalizar as penas deles, ou ele vai ser inocentado para poder concorrer. Agora querem anular a sentença dele, certamente, para que ele volte a concorrer, a agitar o país e assumir o poder novamente. Então, a estratégia é essa que eu vou ensinar agora. Não temos que, que agir de outra forma. Temos que derrubar esse nome, temos que tirar esse cara da mídia, da evidência, e fazer o nome dele ser esquecido nas redes sociais. Vamos baixar uma cortina de silêncio sobre ele. Vamos banir esse nome desse corrupto das redes sociais e da internet, para que ele deixe de existir, para que ele deixe de nos perturbar, nos ameaçar, para que ele não tenha nenhuma relevância no cenário político ou social do Brasil. Se assim, só assim ele poderá sair da vitrine e lembre-se mais de uma coisa: sem plateia não tem show. Ele tem que sair de cena. E para ele sair de cena, não podemos curtir nada a respeito dele, não podemos falar no nome dele, temos que esquecê-lo. É a única maneira. Porque se nós não tiver o poder de botá-lo na cadeia, e ele está ameaçando todo mundo, inclusive o presidente, inclusive a nação, então nós vamos simplesmente riscar o nome dele do mapa, que já resolve. Por favor, pessoal,
Se você gostou, se inscreva nesse meu canal. É só clicar nesse botãozinho à direita aí, vai aparecer meu nome, o nome do canal, e você se inscreve para a gente poder compartilhar esse conteúdo. Obrigado.